Olá a todos, quero agradecer a participação de vocês em mais esta apresentação, bate-papo, e agradecer os likes e comentários que recebi dos vídeos anteriores. Bom, vamos continuar falando sobre a história do vinho. E quero lembrar que no episódio anterior, havia interrompido dizendo que os gregos estavam chegando à Itália, principalmente no sul da Itália. E a vinha foi então introduzido na região da Sicília, que é o sul da Itália, né? E na cidade de Siracusa, na Sicília, ela se desenvolveu tanto com essa cultura da uva em toda a ilha, né, que chegou a superar a cidade de Atenas, tornando-se a cidade mais populosa de todas as cidades gregas. Você vê como os gregos investiram na Sicília e na Itália. A partir daí foram subindo a península italiana, plantando vinhedos, onde eles traziam para a Grécia e exportavam para outros povos, né? A civilização Roma, que já existia lá, ela acabou sendo uma mescla de culturas entre os gregos, que estavam subindo cada vez mais, os etruscos, que viviam na região da Toscana, e povos do Oriente que migravam para lá. Essas três culturas somaram-se, fundiram-se e formaram a civilização romana. Essa civilização foi tão incrível que a primeira república do mundo foi a República Romana, estabelecida no ano 509 a.C. e perdurou até 27 a.C., quando iniciou-se o Império Romano. A expansão da civilização romana e depois do Império, sua civilização, conhecimento e religião, foi imposta aos povos que ela foi dominando, levando junto a ciência e a cultura do vinho, que, assim como o Império, espalhou-se para toda a Europa. Quero mostrar para vocês o tamanho dessa civilização. Esse era o domínio do Império Romano do Ocidente. Você veja que pegava todo o norte da África, né? Inclusive Egito, Marrocos, tudo, mas Portugal, Espanha, França, Croácia, inclusive Inglaterra, realmente foi um império enorme. Bom, a partir daí, a partir do ano 200 a.C., os romanos começaram a investir na produção de vinho, a plantar uvas, e com as intenções comerciais, claro, e também consumo interno, né? Em 171 a.C., eles já controlavam todos os vinhedos que os gregos tinham estabelecidos no sul da Itália. E dessa época, os romanos estabeleceram o primeiro Premier Cru romano, que era um vinhedo que ficava em Falerno, uma região próxima de Nápoles, numa das encostas do vulcão Vesúvio. A uva usada era a Amiênio, que era uma uva branca e eles produziam vinhos doces, que eram os vinhos preferidos do primeiro imperador romano, Augusto. Nesta época, a indústria vinícola estava estabelecida em toda a Itália. Pompeia, que ficava próximo de Roma, né? Ela foi destruída pelo vulcão quando desenterraram a cidade de Pompeia, descobriram que haviam 31 vilas ao arredor de Pompeia, sendo que 29 delas, evidentemente, pelas evidências, eram produtoras de vinho,
que seriam, provavelmente, correlacionando aos dias de hoje, aos chateaus que nós temos em Bordeaux. Bordeaux é uma cidade portuária, como Pompeia, e produtora de vinho, e com grandes vinhos, sendo lá estabelecidos os grandes chateaus. Então, esses eram os chateaus da época romana. Já nessa época, em 65 depois de Cristo, havia um manual de agricultura no Império Romano, já, né, que indicava que a produção de um bom vinhedo romano, naquela época, seria a mesma de um vinhedo atual francês de primeira classe. Ou seja, eles já tinham relacionado a produtividade à qualidade. Se a produção é muito alta, a qualidade é ruim. Se a produção é mais baixa, a qualidade do vinho é melhor. Então, a produção indicada para um bom vinhedo romano naquela época é a mesma que se usa hoje no vinhedo de primeira linha na França. Esse manual recomendava também que as vinhas deveriam ser apoiadas em estacas, interligadas por varas de salgueiro, formando, portanto, um sistema de espaldeira como é utilizado hoje, né? A diferença é que a vara de salgueiro foi substituída por arames, que não existiam naquela época. E eles diziam até que a altura dessas estacas deveria ser da altura de um homem, exatamente como é empregado hoje nos grandes vinhedos que temos no mundo. Daquela época, 5 cepas, 5 variedades de uvas, são encontradas e produzindo bons vinhos na Itália hoje. São 2 de origem grega, uma delas a Aglianico, que é uma uva tinta, e a outra a Greco di Tufo, que é uma uva branca. E 3 romanas, a Fiano, que é uma uva branca, e Coda di Volpe e Piedirosso, que são uvas tintas. Bom, o Império Romano se estendeu por toda a Europa, como vocês viram, né? E foi plantando uvas por todo o norte da Europa. Chegou um ponto que os celtas que lá habitavam na região da França produziam tanto vinho que o fluxo de vinho se inverteu. Em vez de Roma mandar vinho para as colônias começaram a mandar vinho para Roma. E os celtas inventaram os barris de madeira. E eles mandavam os vinhos para Roma, não em ânforas, mas em barris. Então, Roma rapidamente identificou a utilização do barril e abandonou também a produção de ânforas de argila. E, a partir daí, a cultura do barril se espalhou por todo o mundo ocidental. Então, começaram a surgir as invasões bárbaras. E, somadas à corrupção, à vida no Império Romano em Roma, tudo isso levou à queda do Império no ano de 476 depois de Cristo, como sabemos, né? Aí os bárbaros invadiram toda a região, chegaram até Roma, invadiram todo o Império Romano Ocidental, destruindo e matando, saqueando, e todo aquele trabalho, aquele desenvolvimento se estagnou, parou de prosperar, e precisamos de alguns séculos para que as coisas voltassem. Iniciou-se, então, o período das trevas, que foi do final do século V, queda do Império Romano, até o final do século VIII. Período este de pouco desenvolvimento social, cultural e científico, e inclusive de documentação, não temos muita informação. Até que surgiu Carlos Magno, que foi imperador da França, e dominou toda a região da França, unificando a França, e
dominando inclusive a Alemanha. Ele foi imperador da França, imperador da Alemanha, e no Natal do ano 800, na Basílica de São Pedro, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador dos romanos. Veja, já não existia mais o Império Romano Ocidental. Bom, aí começou uma época de consolidação e relativa prosperidade no norte da Europa, né? Graças a Carlos Magno, até que vieram os vikings, ou normandos, como eram chamados também, e que invadiram Paris e Orleans, saquearam as cidades, né? E praticamente dizimaram a Normandia. Por isso mesmo tem o nome de Normandia, referentes aos normandos, os vikings. Após esse período de invasão, o rei fez um acordo com os normandos e foram cedidas várias áreas de terra na França para os vikings, né, que se estabeleceram lá, e aí conseguiu-se um período de paz, e os 2 séculos seguintes foram séculos de paz e prosperidade, onde a população da Europa do norte da Europa, chegou a crescer 50%, havendo, em seguida, uma demanda muito grande por vinho, né? E aí precisou-se de plantar novas videiras, novos cultivos, e não havia mão de obra para isso. Aí a igreja teve um papel muito importante para o desenvolvimento da cultura do vinho, principalmente tecnológico. Os monges, a igreja era muito rica, tinha muitos mosteiros que tinham terras, aliadas à época das cruzadas, onde os nobres iam para combater Jerusalém, para expulsar os muçulmanos da cidade santa, como era chamada, a Terra Santa, né? Então, muitos nobres franceses, principalmente da região da Borgonha, saíam de suas terras e doavam elas aos mosteiros, para que assim tivessem todos os seus pecados perdoados e garantido um lugar no céu para o nobre. Então, isso era, inclusive, documentado entre o mosteiro e o nobre, a doação da terra e o termo de garantia de um local no céu. Vejam como é a história. Então, dessa forma, a igreja ficou riquíssima, né? E os monges, que eram muito estudiosos e tinham muito conhecimento, começaram a se dedicar e transformou completamente a vitivinicultura da região da Borgonha e também do Vale do Rhône. Eles restabeleceram vinhedos que estavam abandonados, desenvolveram um estudo cuidadoso das melhores plantas, fizeram experimentações com poda, produção de estacas e enxertos, pela mais cuidadosa fabricação dos vinhos, melhoraram as técnicas e, sobretudo, desenvolveram a técnica de degustação. Isso possibilitou identificação de uvas e vinhos que davam melhor resultado. Foi eles que estabeleceram o conceito de cru, que era uma parte homogênea de um vinhedo, cujo vinho, ano após ano, mostrasse ter uma identidade em qualidade e sabor. Então, se identificavam as parcelas de um vinhedo que eram de um mesmo cru, de uma mesma identidade de qualidade e sabor. Isso começou a gerar os grandes vinhos que conhecemos até hoje. Essa técnica é usada até hoje. Os vinhos da Borgonha atingiram um patamar tal de qualidade
que naquela época tornou-se o mais famoso do mundo. Bom, vou mostrar mais uma coisa interessante. Aqui seria uma correlação que os cristãos fazem entre o vinho e o sangue de Cristo. Isso é uma pintura numa igreja da Baviera, Alemanha, né? Onde você tem uma prensa de vinho, com Cristo esmagando as uvas e derramando seu sangue, ou seja, o vinho é o sangue de Cristo, né? Essa é a correlação. Outra coisa interessante, essa é uma prensa desenvolvida pelos monges cistercienses, né? Que nada mais são do que os monges beneditinos, né? Você vê que é uma prensa de madeira, onde se esmagavam as uvas para fazer vinho. Isso é na região do Vale do Reno, na Alemanha. Essas prensas são do século XII, XIII. Né? Existem até hoje no mosteiro cisterciense que lá existe. Bom, basicamente era isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Agradeço sua participação, aguardo a sua inscrição no canal e o seu comentário. Muito obrigado. Na próxima sexta-feira, devo voltar ao assunto, a ciência do vinho. Até lá, até logo.